Quem está animado, quem está ansioso com o arco que nós vamos ensinar aqui nessa noite. É óbvio que a gente não queria fazer uma live que fosse muita teoria, até porque eu acho que a maioria de vocês aqui já conhece toda a nossa trajetória, já nos acompanha no Instagram. Quem não acompanha ainda é @sublime.festas. E então hoje nós queremos realmente que fosse algo na prática. E por ser um arco que nós vamos ensinar na prática, essa live não vai ser salva. Então é necessário que vocês permaneçam nessa live, até porque a gente fez aí uma caixinha de perguntas, onde a gente recebeu milhares de perguntas, e eu vejo que a maioria de vocês tem a mesma dificuldade. E é justamente isso que a gente queria ensinar aqui para vocês, tá bom? Pensando no que nós vamos fazer hoje, posso já começar a falar o conteúdo? Pode? Então a gente pensou assim, o que nós poderíamos ensinar para eles de uma forma que seja uma venda, né, para vocês aí, que seja para vocês possam seja atrativa aí para vocês utilizarem na empresa de vocês. Então a gente escolheu hoje um tema da Copa do Mundo, que eu vejo que muitas empresas, elas, por estarem, né, assistindo o jogo junto, vai precisar ter um cenário decorativo. Qualquer empresa que não precisa de um cenário para assistir o jogo, todo mundo junto, aquela alegria, aquela euforia que todo mundo gosta de estar fazendo na Copa do Mundo. E por isso eu quero ensinar para vocês um estilo de arco que vocês possam vender agora, aproveitando a Copa do Mundo, tá bom? É óbvio que quem conhece a gente sabe que a gente não gosta muito de cor tradicional, então a gente escolheu duas cores bem legal, que é o mostarda e o verde eucalipto. Vou mostrar para vocês. E o verde eucalipto. Então nós apostamos em tons terrosos para ser um pouquinho mais diferente do tradicional, né? E aí vocês podem aí usar como referência para vocês, tá bom? Meu esposo tá aqui, Everson. Boa noite. Everson Balões, é ele que... A gente estava ansioso para encontrar vocês, ter esse encontro com vocês hoje. A gente vai estar destrinchando junto aí, aprendendo um pouco mais. A gente aprende com vocês também muito nesses momentos que a gente tem de encontro com vocês. E é muito importante para a gente também, como empresa, como ser humano, sentir esse afeto de vocês é muito bom. E é isso, a gente vai estar trabalhando com um cenário específico para a Copa. A gente sempre procura estar atento às datas comemorativas, tanto como Páscoa, Copa do Mundo, Dia dos Namorados, Halloween. São datas específicas que geram bastante resultado financeiro para a nossa empresa. Então a gente resolveu passar um pouco desse dica para vocês, referente a esses macetes, de estar atento a essas datas, para que você possa também ficar atento e aproveitar a oportunidade no mercado. Tá? Então é uma oportunidade legal que o mercado oferece, facilita na venda, isso daí a gente pode dizer por experiência própria. A gente sempre, por já 3 anos, a gente sobrevive de balão, sobrevive de festa, então isso daí dá autoridade para a gente poder afirmar para você que em uma data específica você vai conseguir faturar muito mais dinheiro. E a gente passar isso para vocês de uma forma que se torne aí um ponto positivo para a empresa de vocês, tá bom? Então, a gente vai tentar fazer de uma maneira que fique mais simples para que vocês possam entender, né, a técnica que a gente utiliza. Cada dia vai ser destrinchada uma técnica. Hoje a gente vai estar trabalhando com um estilo mais orgânico, um arco mais aberto, não vai ser uma coisa... Então vai ser uma coisa orgânica, com várias pontas, bem desconstruído e com bastante movimento, tá bom, pessoal? Nós estamos utilizando os balões da São Roque. Os balões da São Roque, eles... eu falo que nós encontramos eles na pandemia, né? Isso. Nós encontramos eles na pandemia, nós começamos a utilizar os balões da São Roque. E eles estão com numeração diferenciada, trazendo sempre qualidade para o mercado, trazendo lançamento. E eu vejo que os resultados que nós temos feito, todos os nossos, eles são equivalentes a qualquer outra marca
importada. Então, realmente, hoje a gente veste a camisa da São Roque porque a qualidade deles estão cada dia melhor. Eu falo que eles estão assim no super. Sabe quando deixa aquela. Cada hora tem uma novidade bacana? Pois é, então eles estão assim. E nós vamos trabalhar com os produtos da São Roque, vamos explicar para vocês as cores, que eu sei que vocês vão me perguntar. E alguns macetes também que nós vamos ensinar para vocês hoje aqui, tá bom? Hoje eu vou trabalhar com a polegada 16, número 11 e número 5, tá? Vocês vão ver que a gente vai conseguir atingir um bom resultado trabalhando com essas 3 polegadas aqui, tá bom? Então eu vou já preparar um material aqui. A gente vai fazer também, é legal eu falar, sobre o aplique que a gente preparou para o nosso arco. Eu vou estar ensinando vocês a fazer aqui, vou pedir para ele pegar um ali para mim, mostrar para vocês o que a gente preparou, tá? Como a gente está falando de Copa do Mundo, eu sou de 89, minha época a gente pintava a rua, esticava a bandeirinha, a Copa era top, né? Hoje em dia a gente não está vendo mais isso, infelizmente, mudou tudo, né? Mas aí a gente trouxe um pouquinho para nossa realidade aqui. A gente vai trabalhar com um balão pintado, galera. Olha que legal que ficou. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente utilizou uma técnica simples para atingir esse resultado. Vai ficar um aplique super diferenciado, né? Não preciso nem dizer, quem olhar para ele já vai relacionar a Copa do Mundo. Então o legal do balão é isso, pessoal, que ele traz na memória aí coisas boas. Você vê que a gente mostra na prática aqui para vocês, né? Então a gente vai trabalhar com tinta. Quando eu estava pintando os balões aqui, já lembrei da minha época de criança, pintando a rua. Minha memória aqui deu uma viajada, foi muito bom. E as coisas boas que o balão traz para a gente, poder trabalhar com o balão só traz boas lembranças para as crianças, para a gente também, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a destrinchar o arco, tá? Mostrar como que a técnica que a gente utiliza para atingir os resultados que a gente tem no dia a dia nas nossas decorações, tá bom? Então, vou começar aqui a passar para vocês, pessoal. A gente vai trabalhar aqui para estar fazendo uma amarração profissional. A gente começa a amarrar com um nylon 0,60, tá? Por que 0,60? Ele é um nylon que não é muito fino e nem muito grosso, ele fica ali no intermediário. Porque se ele for muito fininho, machuca muito o dedo, conforme a gente vai dando um aperto no balão. Algumas pessoas gostam de utilizar luva, eu perco um pouco do meu tato, então eu não utilizo. Mas com esse 0,60 aqui eu consigo atingir um bom resultado e dar aperto sem machucar minhas mãos, tá? Eu, já de início, vamos começar aqui, eu vou fazer um ponto fixo com esse nylon aqui para mim ter um ponto de partida. Eu quero começar aqui, o legal é que a gente vai trabalhar pela parte de trás da grade primeiro, tá? Do nosso cenário, a gente vai trabalhar na parte de trás, então eu vou começar a fixar os balões nessa parte aqui, beleza? Vai acompanhando, pessoal, ó. Vou fazer um nó bem simplesinho aqui, ó, para mim criar um ponto fixo, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, dar uma levantadinha na minha estrutura, coisa simples também, tá? Dei 3 nozinhos aqui para ficar firme. Vou puxar um pedaço de nylon, pessoal, e vou dar uma cortada. Eu não vou deixar ele preso ali no meu tubinho, tá? Para facilitar um pouco aqui a minha passada dele, beleza? Então eu já fiz esse primeiro ponto fixo e agora eu já começo a entrar com meus balões. Então a gente preparou o cluster aqui, correto? Então são 2 balões que a gente faz essa dobra aqui para a gente formar um cluster. Certo? É uma dobra bem simples que a gente faz e já fica travadinho. Só que eu quero mostrar para vocês como que a gente infla aqui os balões, tá? Então eu vou pegar aqui 2 balãozinhos verde eucalipto, que é a cor que a gente está trabalhando. Mais uma vez, a gente vai falar aqui sobre os balões São Roque, que é o melhor balão hoje, na minha opinião, no mercado, para a gente ter diferenciação de tamanho, preço, qualidade, textura de material, é uma textura muito boa. Então, eu vou aqui mostrar para vocês como a gente infla, certo? Galera, o que vale a pena a gente se atentar, o balão, quando a gente quer ter um bom resultado, um resultado profissional, a gente vai sempre procurar deixar o balão bem redondinho, tá? Então repare aqui, ó, o meu balão, eu sempre vou trabalhar ele com 10% da capacidade máxima dele, então
eu sempre vou diminuir um pouco, não vou deixar ele inflado ao máximo. Repare que ele está um pouquinho peirinha, então com essa diminuição e eu pressionando ele contra a minha barriga, eu já consigo modelar ele de uma maneira que ele fique bem redondinho, com diferenciação de tamanho também, tá? Então repare aqui, ó, eu deixei o balão bem redondo, fiz a junção dele, que vale a pena a gente se atentar e sempre, deixa eu mostrar aqui para vocês, procurar aproximar bem os balões aqui, ó, nessa primeira amarração que a gente faz. Então eu trago um corpo contra o outro, amarrei, um nozinho bem simples, tá? Para que serve isso? Para o nosso corpo ficar firme, não ficar bem molenga, tá? Então vou inflar mais 2 balões, beleza? Mesmo processo, tá? Diminuo um pouquinho aqui, 10% da capacidade. Se eu quero deixar ele menorzinho, 20, até 30. Então, aproximei, olha. Então, esse aqui é um macete legal de vocês memorizar aí. Sempre aproximar bem os balões. Olha o tanto de gargalo que vai sobrar. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê, tá? Então, olha aqui. Montei 2 duplinhas, agora a gente faz simples essa união aqui para a gente obter esse cluster, tá? Isso daqui é o ponto de partida para a gente começar a montar o nosso arco, beleza? Legal essa dica aqui? Então agora vamos passar para o próximo passo, né? Os nossos balões já estão todos inflados, a gente já vai começar a montar o corpo aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Vou tirar a mesa aqui, tá? Para a gente poder dar continuação. Lembra que eu já deixei aqui o meu nylon amarrado? Então eu vou mandar aqui já um cluster. Foi o mesmo processo para inflar, tá? É um balão 16, ele está inflado a 10% a menos. E eu vou já encaixar desta maneira aqui, ó. Então, o legal, pessoal, como a gente está usando aqui no nosso cenário, essa estrutura, ela vai me auxiliar a prender os balões aqui também. Então, para quem está no começo aí e tem um pouquinho de dificuldade na montagem do arco, é uma estrutura legal de se trabalhar, ó. Bem simplesinho aqui, ó, amarrei, ó. Coloquei o primeiro, agora eu já posso vir colocando os meus clusters. Beleza? Olha só, ó, eu vou entrar com ele aqui, ó, o nylon tá aqui, bem simplesinho, ó. Deixei o nylon já no meio, vou fazer uma dobra aqui, ó, para ele prender, ó. Então, repare, ó, ele já vai ficando no lugar. A estrutura de início vai dar uma andadinha, porque como a gente vai mexer um pouco nela aqui, é super normal ela andar um pouquinho, tá? Aqui eu vou trabalhar com uma proporção, pessoal, de balão, praticamente que seja... Eu vou estar dividindo numa mesma proporção. Então, se eu coloquei aqui embaixo 2 clusters, agora eu venho com 2 clusters verde também, para que o meu trabalho possa ser distribuído de uma maneira que fique com uma proporção boa. Então, quando eu falo de proporção, seria isso. Eu venho com mais um cluster verde aqui, ó, vou pôr ele na parte de baixo para a gente deixar a nossa base bem larga, tá? A gente está começando aqui, ó. Passei lá nos balões, eu simplesmente vou puxar aqui, ó. Ó o nylon aqui, pessoal, ó. Dou 2 voltinhas. 2 voltas já é o suficiente para que ele fique no lugar. Vou passar para o lado de lá. Vamos já levar um cluster aqui. Vamos começar a subir agora aqui, ó. Vamos encaixar um balão na montagem do arco. Na montagem do arco. Eu procuro sempre analisar, quando eu vou fazer o encaixe, ó, a maneira que vai encaixar mais perfeitamente aqui, ó. Então eu consigo enxergar que aqui eu tenho essa cavidade, eu posso encaixar ela nessa forma aqui, ó. Então, olha só, eu venho com o meu balão já de uma maneira certa, ó. Olha isso aqui, ó. Então, aqui, ó, o meu nylon tá aqui, ó. Ó o nylon, lembra? Ó, deixei a ponta aqui sobrando. Então, ó, eu vou encaixar empurrando o balão para baixo e puxando o nylon para cima. Com isso, eu crio uma proximidade entre os dois ali e ele vai ficar firme, ó. Dou sempre umas 3 voltas, tá? Nunca uma só, porque o nylon escorre. Olha só. Repara que ele ficou já firme no lugar. Então, eu começo a criar aqui o meu corpo, vou sempre dando uma olhadinha de frente
para mim ter uma noção para onde que eu tenho que seguir. Pessoal, a gente dá movimento no nosso arco, tá? Com os balões é possível fazer isso. Então aqui eu escolho o lado que eu posso direcionar o balão, posso escolher de começar com outro corpo para que... E vou distribuindo. É muito da nossa criatividade nesse momento, tá? Então a gente tem que ser criativo, a gente tem que buscar inspirações, ter empresas que a gente possa seguir, que vai auxiliar a gente no nosso processo criativo, é muito legal também, tá bom? Então é uma dica que eu posso dar para vocês aí. Procure sempre seguir empresas que trabalhem de uma maneira profissional, que isso aí venha abrir sua mente para que você possa ter assim, pessoas que vão te influenciar a trabalhar da maneira certa, tá bom? Então a gente encaixou aqui, pessoal, ó, repare que o meu nylon ficou já pequenininho. Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, vamos pegar mais um pedacinho de 1 metro, mais ou menos. Mais um pedacinho aqui. Sempre com a tesourinha, né? Não pode faltar. Aí eu vou vir aqui, ó, no meu cluster, que foi o último que eu coloquei, e vou fazer uma ligação aqui, ó, bem simples, ó. 2 nozinhos para travar. Então, como a gente vai trabalhar com a mesma proporção, eu vou colocar mais um cluster amarelo aqui. Ó, agora é um cluster sem balão 16, beleza? Olha só como vai ficando firme, ó. Então aqui, ó, eu vou colocando e os balões vai ficando no lugar. Repare que ele não cai, não mexe. Por quê? Lembra na pegada que eu falei do nó que a gente deu na primeira junção? É isso aqui, ó. O balão ficar firme a esse ponto, que eu possa colocar movimento no meu arco de uma maneira fácil. Vamos pro verde. Vou subindo ele aqui. Agora eu vou vir aqui por trás, tá? Eu quero fazer hoje um cenário bem cheinho para vocês aqui, com bastante balão, então... Vamos lá, vamos pôr mais um cluster. Então repare que eu vou criando, pessoal, esse corpo aqui, e ele já vai tomando forma, já vai ficando bonito. Então vamos aplicar este aqui, ó. Vamos dar um pouco de movimento para esse lado. Deixa eu dar uma analisada aqui como está ficando. Legal. E eu vou trabalhando com o mesmo nylon que eu fiz a amarração lá, ó. Eu vou jogando ele para os dois lados e continuo trabalhando com ele até o final, tá? Se precisar, a gente coloca outro. Vamos aqui, ó. Vou dar uma aproximada. O balão subiu lá, mas eu acerto ele já já. Pessoal, a gente tem que ficar atento quando a gente trabalha com as estruturas, porque o balão pode empurrar ela um pouco para frente. Como a gente está ainda organizando ele aqui, a gente vai acertando, tá? Para que ele fique de uma maneira aqui que fique legal. Então, se eu vejo que tem algum aqui que está me atrapalhando um pouco em referente a isso, puxando, eu venho movimentando aqui o meu arco, tá? Até ele fechar, ó. Aqui ficou legal. Deixa eu ver de frente. Já está quase chegando no topo do meu arco. Vamos continuar aqui. Então, vou colocar mais um cluster amarelo, tá? Então, repare que essa montagem aqui, pessoal, ela não tem muito segredo. O que vai depender mesmo é da minha criatividade e da visão que eu tenho para me poder montar um cenário bonito, tá? Então, eu tenho bastante balão aqui no chão para me pôr ainda, então eu vou utilizando aí da minha criatividade, tentando imaginar o cenário que eu quero, tá? Então, eu tô aqui... Enquanto eu vou pondo, eu vou imaginando aqui, pensando como que a gente possa fazer uma distribuição legal. Ele já está chegando numa altura boa.
Eu vou continuar colocando. Ó, para quem não tem a estrutura, você poderia estar montando esse arco instalado direto na parede, tá? Você instala ali um fixa-balão, ou até mesmo algumas paredes vai possibilitar você estar fazendo essa amarração, aproximando ele da parede. Lembrando que tem que ser uma parede com um acabamento bom, tá? Se for uma parede um pouco áspera, você vai perder muito balão. Pode ser que você consiga, mas vai estourar alguns balão, tá? Então a gente aqui, a estrutura está auxiliando, né? Então a estrutura está auxiliando e ela também dá um design legal aí na nossa decoração, no caso, né? Então ela vem como complemento, na verdade. Então vale a pena investir sempre em estrutura. A gente tem bastante estruturas que possibilitam a gente entregar trabalhos desse tipo aqui, tá bom? Que é um trabalho que é bem aceitável. Hoje, como o mundo gira em torno de cenário instagramável, em foto, Instagram. Então, o que as empresas vão procurar? Ela vai te procurar para que você possa entregar um cenário para ela, sempre vai ser um cenário para que os funcionários tirem uma foto, e assim vai, entende? Então, a gente usa isso ao nosso favor hoje e dá muito certo. O pessoal atende bem a necessidade das empresas, tá bom? Então, eu vou colocar mais um balãozinho aqui, que eu quero bastante movimento. A minha estrutura, ó, eu consigo... Ela deu uma andadinha, mas eu vou acertar ela aqui para que eu possa... Certo, é isso aqui. Então, ó, pessoal, o balão aqui, ela tá encostada, ela tá auxiliando, mas ela não é o que tá, assim, segurando o meu arco. Ele tá ficando seguro mesmo da maneira que a gente vem formando o corpo, a maneira que a gente vem amarrando, tá? Com alguns macetes que a gente usa aqui, beleza? De início, o primeiro corpo que eu queria atingir está pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar mais movimento neste arco, deixar ele mais com, vamos dizer assim, um aspecto mais cheio, mais volumoso, né? Então, tipo assim, o que hoje atrai o nosso cliente é esse volume de balão, é a qualidade também de balão que a gente trabalha. Então, eu vou aqui colocar mais balão na parte de baixo, vou dar mais movimento aqui para a lateral dele, posso fazer mais uma ponta saindo aqui, como é um cenário instagramável, me possibilita trabalhar dessa maneira. Então eu vou puxar mais um lado agora, saindo para cá, tá? Aí vocês acompanham aí. Por que é importante a gente ter essa pegada aqui na amarração, beleza? Deixa eu pegar mais um pedacinho aqui. Beleza. Então, como eu vou puxar mais uma ponta, pessoal, para o lado de cá, eu vou fazer um aqui na frente da câmera aqui para ver se facilita mais aí, vocês conseguem pegar mais fácil a amarração, tá? Tirei aqui mais 1 metro, mais ou menos, tá bom? Então, eu vou puxar aqui uma ponta amarela. Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro aqui com vocês, ó. Peguei um cluster, tá bom? Um nozinho simples para a gente travar. Travei ele aqui para que ele não corra, ó, repare, ó, tá? Então tá travadinho, beleza? Vou vir com outro cluster aqui, pessoal, ó. Peguei meu outro cluster, repara, ó, vou fazer esse encaixe aqui, ó. Ó, com um balão de baixo eu tô segurando o nylon, tá? Com a mão, e aqui, ó, eu simplesmente faço isso, ó, encaixei, ó, tá vendo, ó? Vou fazer mais uma vez aqui para que vocês vejam, ó. Ó, encaixei, puxei o nylon com a mão e com a outra eu aproximo aqui, ó, o balão, ó, para que o nylon a gente está trabalhando com 0,60, tá? Que é para não ficar cortando o nosso dedo. O nylon muito fino ele corta, tá? E você vai ficar com a mão aí toda suja de sangue e não vai ser legal. Então, ó, fiz aqui essa ligação, ó, 2 voltinhas, ele já tá firme, ó. Beleza? Vou pôr mais um aqui para que vocês possam entender legal, ó. Ó, peguei aqui o meu corpinho que eu tô formando, ó. Encaixe, com a outra mão puxei. Deixa eu separar aqui, ó. Olha só. Então, para quem tinha dúvida aí, eu vou fazer mais uma vez, beleza? Ó, é simples, é isso aqui, ó. Aproximei os balão, com a outra eu puxei, ó. Ó, repare que o meu balão da ponta lá, ele nem se mexe. Tá? Por quê? Porque eu tô dando uma pegada na amarração. É importante você ter essa pegada. Ah, mas o meu balão vai estourar?
Pessoal, trabalha com balão São Roque que não vai ficar estourando, tá bom? Para que você possa, ó, puxar aqui, ó. Quando a gente fala em qualidade de material, a gente está falando disso. Por quê? Se eu for trabalhar com um balão muito inferior, só o tempo que eu perco com o balão estourando, aí eu tenho que repor o balão, ou até mesmo quando eu já estou com a minha decoração pronta, balão estourando, tudo isso vai causando um constrangimento tanto para você como para o cliente, não é legal, tá bom? Então a gente indica mesmo de olhos fechados aí o balão São Roque, são balões que aguentam legal aí o dia a dia no trabalho, tá? Aqui eu estou trabalhando só com balão 11. Olha a possibilidade que ele me dá. Quando eu falo em diferenciação de polegadas, é isso aqui. Com um balão 11 eu consigo, com um balão 11 redondo. Repare que ele está redondinho, todos os balões. Não está perinha, né? Numa linguagem mais popular aí. Então, com o balão 11 ele me possibilita trabalhar abaixo das polegadas. Então, eu posso trabalhar fazer 10, eu posso fazer 8 polegadas, entende? Eu posso fazer até 5. A gente existe o balão, os 5 polegadas, mas se caso venha a faltar, eu consigo fazer o balão número 5 também com o balão 11. Então, para quem decora, quem depende aqui do dia a dia da agilidade, por isso que eu indico o balão 11. Se a gente colocasse um balão 9 aqui, vai me dar resultado? Pode ser que você tenha um resultado. Só que em questão de volume, a gente perde um pouco, porque o balão 11 ele fica maior, ele fica mais redondinho. O balão 9, para você deixar ele desse tamanho, ele vai ficar pera, então não vai ter qualidade no seu trabalho. Os balões vai ficar passando, então não vai ficar os balões redondos. Pessoal, é muito importante trabalhar com balão redondo. Grava isso na sua mente. Quando você for montar uma guirlanda aí, um arco, deixa os balões redondinhos, isso vai dar um aspecto de profissionalismo para você, para a sua empresa. A pessoa vai olhar você e vai falar, não, ele sabe o que está fazendo, porque o resultado final fica muito diferente, tá? Então, olha só, eu montei esse corpo, tá? Todos os balões aqui são 11, ó, diferenciação de tamanho, beleza? Simples de sacar aí, dá para vocês ver que existe uma diferenciação. Lembra que eu falei que eu ia puxar outra ponta? O meu nylon tá aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, olha só, eu vou aplicar ele, eu vou puxar aqui, ó, para este lado aqui o meu arco, ó. Então, com o meu nylonzinho, eu vou passar aqui, ó, nesse balão aqui, ó, que vai me dar um ponto de ligação. E olha que legal, eu posso puxar sem medo de ser feliz aqui, ó. Aproximei, ó. E simples, vou dar 3 voltinhas no meu balão aqui do lado, ó. 1, 2, 3. Olha só, já ficou no lugar, tá? Então é sobre isso que eu tô falando. A gente poder dar movimento com qualidade, tá? Então aqui o que a gente está fazendo é dar movimento no nosso trabalho, no nosso arco, com qualidade. Ele ficou no lugar, vou analisar aqui o que eu posso fazer aqui para... Vou colocar aqui, ó, pessoal, de início vai ficar aparecendo um X aí para vocês, tá bom? Mas não era a intenção, mas como a gente está destrinchando o cenário, vai ficar aparecendo, mas logo, logo a gente já desconstrói. Vou fazer mais um ponto de ligação na parte de baixo. Vou montar mais um corpo aqui, tá? Para quem ficou com dúvida, ó. Então, peguei aqui, ó, 2 nozinhos, travei legal, não tá correndo, tá vendo? Venho com um cluster. Aqui, ó. Travei, com a mão puxei. Pegaram legal esse daqui, pessoal? Dá um toque pra gente aí, ó. Ó. Tá? Bem simples, ó. Meu nylon ficou um pouco grande aqui. Pronto. Este daqui eu vou pôr ali na parte de baixo. Vou dar uma enchida aqui, ó. Então, repare que eu só preciso escolher um ponto aqui que vem encaixar legal, ó. Escolhi um ponto, eu venho aproximando o meu balão, ó. Se eu der 3 voltinhas, é o suficiente para prender ele, e ele já fica no lugar ali também. Então, você vê que legal a possibilidade de dar volume. É bem fácil a gente conseguir dar volume. É que eu acho que, na nossa percepção, assim, no olho, a gente não consegue imaginar que seria tão fácil assim, né? Eu obter um volume legal de balão de uma maneira fácil que seja profissional.
Então, eu tenho alguns mais espaços aqui abertos. Eu preciso ainda colocar os apliques, tá? Que a gente fez. Esses daqui vai fazer parte também do nosso cenário. Só que eu vou dar um pouco de movimento para frente aqui agora, pessoal. Não vai parar aqui não, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Olha só que legal. Esse daqui é um truque que a gente usa bastante, tá? Vou passar para vocês. Como que eu faço para me dar movimento para frente? Ó, mais um pedacinho. Vou pegar um cluster que tenha um balão 16 aqui, beleza? E agora, eu posso ou tanto partir de cima, que também fica legal, tá? Ou eu posso partir aqui de baixo também, ó. Vamos nesse cantinho aqui que a gente vai bater melhor, ó. Olha só. Então, para mim dar movimento para a parte da frente é muito simples. Eu venho aqui, ó, instalando um cluster e a partir disso eu dou continuação na desconstrução aqui, ó. Vou encaixar ele aqui, ó. 2 voltinhas. Por quê? Eu quero que fique com a intenção que o meu arco tá entrando e transbordando aqui na nossa estrutura, tá? Então, eu utilizo aqui desta forma. E vamos colocar mais um. Encaixar de uma maneira legal aqui, ó. Então, vocês reparem que quando eu instalo, o balão fica sempre bem firminho, porque eu tô dando essa pegada aqui. Então, vou frisar de novo. Por isso que é importante a gente trabalhar com um balão de qualidade, tá? Para que eu possa ter essa pegada com meus balões e ele não fique estourando. Repare que até agora, com toda essa pegada, toda a força que a gente está colocando, nenhum balão estourou. Isso é muito importante, tá? Vamos fechar aqui, ó. Olha só como já está tomando corpo, né? Vai colorindo também, vai ganhando vida. E agora eu vou puxar mais movimento aqui para frente. Vou deixar aqui minha criatividade fluir, tá? Eu posso, pessoal, partir, ó, daqui, ó, tá? Olha só. Então, isso daqui é ter criatividade, um pouco de ousadia também. Tem hora que você sair do normal, é muito legal. Você entregar algo diferente que vai impactar o seu cliente. Porque se a gente for pensar sempre ali, naquela linha, seguir sempre aquela linha, ó, eu acho que o legal é a gente pensar fora da caixinha, pensar diferente de todo mundo. Olha só. Então, ó, simples, tá? Passei aqui, ó, meu nylon no meu gradil, aqui, ó. Voltei para frente e ele já tá preso. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar mais um cluster aqui. E aí eu dou um volume legal nesse cantinho aqui, ó. E eu posso fazer, pessoal, deixar a criatividade fluir aqui. Eu posso ligar daqui até este aqui de uma maneira que fique legal. Ou eu posso ir mais para o chão para me dar um aspecto mais interessante aqui nessa parte de baixo. Então, eu tenho mais um cluster aqui, ó. Já tem um pedacinho amarrado. E eu vou dar uma analisada aqui. Pessoal, olha que legal como que é interessante você trabalhar com um balão. Então, é só a gente deixar a criatividade fluir, a gente ter amor pelo que a gente faz, que eu acho que é o mais importante de tudo, porque a gente trabalhar sem amor não adianta. Já eu acho que não vale nem a pena começar. Tá? Então, a gente ter amor, colocar amor no que a gente faz, o resultado sempre vai ser positivo. Eu acho que é muito difícil a gente colocando amor, o resultado não ser positivo, não agradar o nosso cliente, beleza? Então é o que a gente procura fazer. Vou colocar mais um balãozinho aqui nessa
Este aqui eu quero que ele fique assim. Então eu vou puxar com o meu nylon aqui, ó. E aqui eu vou prender, tá? Então, seria mais ou menos isto aqui de corpo, de início. Ainda não acabou, existe agora o próximo processo, que é a instalação dos nossos apliques. Vou ensinar vocês aqui a montar esse aplique aqui agora, tá? Vou ensinar a técnica que a gente utiliza, é uma técnica simples, acredito que vocês possam até já ter visto, só que eu acho interessante, é uma técnica diferenciada, vou ensinar você a trabalhar de uma maneira sem se sujar muito, tá? Vou puxar a mesa aqui, já a gente vai começar a aplicar os números 5, tá? Só que antes disso, vamos fazer esse balão aqui comigo aqui, tá? Então deixa eu só arrumar minha mesa. Então, pessoal, é isso aqui, ó, tá? Vou ensinar vocês a estar fazendo este balão aqui para só deixar mais bonito ainda o nosso arco ali. Então, eu acho legal a gente colocar um aplique referente ao tema, né? Como eu já disse lá no começo, isso daqui mexe muito com a memória efetiva, tinta, né? Eu mesmo me lembrei na hora da Copa do Mundo, referente à minha infância, pintar a rua, tudo isso. Então, foi o que me levou a fazer este balão aqui, tá bom? Então, vou passar para vocês como que a gente faz a montagem dele. E eu tenho certeza que vocês vão gostar aqui do resultado. Ó, vou deixar ele de lado ali. A gente vai trabalhar aqui, pessoal. A gente está com um balão bolha da São Roque. O que é legal deste balão aqui? Geralmente, quando a gente olha para ele, né, os nossos pulsos já gritam. Fala, vou ter que ficar esticando o balão. Eu mesmo já peguei serviços grandes com um balão que eu estava trabalhando na época. Tive que esticar muito o balão. Acabei quase adquirindo aí uma tendinite, então vamos tomar cuidado, também pensar um pouquinho na saúde. O diferencial desse balão bolha da São Roque, né, que é um excelente balão, você não precisa, galera, ficar aqui esticando ele, tá? Eles ganharam aí um ponto muito positivo referente a isso, porque o balão realmente é perfeito, fica redondinho, e atende muito às nossas necessidades aí no dia a dia, porque quem é decorador sabe que é corrido, às vezes 1 hora aí para montar uma decoração, e a gente não tem o tempo para ficar esticando o material, para mim atingir um balão redondo, eu não tenho esse tempo, então a gente tem que otimizar o nosso tempo. Então isso daqui foi aí um material legal que eles lançaram, olha só, repare aqui, ó, vou dar uma infladinha, tá? Vai fazer um barulhinho. Então é um balão 24 polegadas, tá? Eu posso trabalhar com ele um pouco acima disso, mas eu não vou ir no limite. Como eu vou trabalhar com tinta, eu não quero arriscar. A gente está falando de um balão, pode ter imprevisto, tá, pessoal? O balão pode estourar, imprevistos acontecem e isso vai acontecer no nosso dia a dia. Então, como eu vou trabalhar com tinta, eu vou trabalhar com segurança. Dei uma esticadinha no meu balão, confirmei, não tem furo, não tem nada. A gente vai diminuir ele de novo. Deixo ele aqui com um pouquinho de ar dentro para que eu possa agora já entrar com a seringa. Para a gente trabalhar de uma maneira limpa, sem sujar as mãos aqui, se eu tivesse na casa de um cliente meu, é isso aqui, pessoal, o truque. Ó. A gente colocou na seringuinha, ó. Ele já está com a tinta dentro, tá? Eu adiantei esse processo. Então, com paciência aqui, ó, eu vou introduzir a seringa. E agora é a hora da diversão, tá? Eu vou colorir aqui, ó, a parte de dentro do meu balão, tá? Coloquei a amarela. Agora eu vou entrar com a tinta verde. A criançada ia amar fazer isso aí, pode ter certeza. Em casa, o Miguel, se ele tivesse o Miguel aqui, ele já ia querer ajudar o pai aqui, ó. Então, ó, acaba sendo aí uma maneira de distrair também, né? Para quem gosta de mexer com artesanato, fazer esse tipo de trabalho, é um trabalho muito legal. Então, o balão, ele, para quem olha, eu vou falar para você, ele possibilita até
Se você tiver com depressão, o balão vai te tirar da depressão, hein? É sim. Olha só, vamos entrar com azul aqui. Então eu coloco de uma maneira bem distribuída no meu balão. E agora vem a hora do resultado final, tá? Então, repare, ó, não sujei as mãos, não sujei o meu balão, não sujei a mesa, beleza? Trabalhei de uma maneira bem limpa aí. E aqui eu venho agora aqui, vamos já colocar... Olha só que legal, pessoal. Conforme o material estica, ele vai tomando forma. Eu posso ainda dar uma chacoalhadinha nele aqui, ó. Ele vai dar mais uma misturada na tinta de dentro. Se você quiser dar umas batidas também, então fica super legal. Ele vai mudando aí o formato da tinta. Então, o resultado que fica esse aqui é um resultado super bacana. Qualquer pessoa que olhar para esse balão pode ter certeza que ela vai ligar o balão à Copa do Mundo aí, então ficou... a gente aqui, vocês reparem que a gente trabalhou com uma paleta bem diferenciada do normal, né? Então a gente sempre procura fazer desse jeito e dá super certo, tá? Então olha só, ele se encaixa na paleta, se encaixa no tema. É um balão simples. Hoje esse balão no mercado ele está custando R$10, tá? É um balão que te agrega muito valor no seu trabalho. Então, é um balão que vale muito a pena. E a São Roque, com essa forma aqui, olha só, o balão muito redondo. Então, a São Roque aí acertando mais uma vez, se preocupando com as nossas dificuldades, porque era uma dificuldade que tinha no mercado, que muitos decoradores tinham, tá bom? Então, olha só, o resultado foi esse. Daqui a gente já pode aplicar lá no nosso arco, beleza? Aí você pode falar... Sim, vou mostrar a tinta, pessoal. A gente trabalha com essa tinta aqui, tá? É uma tinta à base de água, para não danificar o balão, tudo. Então, a gente sempre trabalha com a base de água, beleza? Então, eu trabalhei com verde, amarelo e azul, e o resultado foi este. Eu, particularmente, aqui, a gente gostou muito do resultado, ficou muito bacana. Aí, ele à tarde falou, eu não queria que fosse muito assim... Tem vezes que eu... faço ele mais cheio aqui dentro, então uma coisa mais puxada assim pro pintado mesmo, a mão, então ficou muito bacana o resultado, pessoal, olha só. Quando dá essas entradas aqui, olha esse efeito, parece que a gente tá com um balão... Não, sim, então, isso que eu ia falar e a gente parou para responder aqui. Geralmente, em torno de umas 5 horas, essa tinta aqui ela já vai ficar seca, ela vai ficar do mesmo jeitinho, com o mesmo brilho. Não escorre mais, ele aqui não vai escorrer, ele fica com esse estilo marmorizado aqui, que é lindo demais. Então, você pode fazer com isso daqui, com as cores que você tem aí no seu tema que você vai trabalhar, com a paleta que se encaixe na sua paleta. Então, é aquilo que a gente falou sobre criatividade, vale muito a pena no nosso ramo ser uma pessoa criativa, né? Sair fora da caixinha, pensar fora da caixinha, porque sempre vai te entregar bons resultados. Você pensar fora da caixinha vai te entregar bons resultados e pode ter certeza que vai agradar o cliente. Então, olha só, ficou muito estiloso, muito puxado por marmorizado. Então, aqui eu fui pelo olhômetro mesmo, pela mais ou menos o tamanho que eu ia trabalhar o balão, eu coloquei aqui 10 ml. Estou trabalhando com a seringa de 20 aqui, tá? Foi 10 ml de tinta por balão. Eu montei 4. Então, olha só que legal. Com um potinho desse aqui, eu consegui fazer 4 balões desse e ainda me sobrou tinta, tá bom? Então, aqui eu acredito que tem tinta para me fazer mais uns 3 balões ainda. Então, a economia que a seringa vai te trazer é legal, referente ao resultado que a gente atingiu, tá bom? Agora vamos ver este balão aqui já aplicado lá no nosso arco, como que a gente faz a aplicação, o resultado que ele dá, tá bom? A gente já está na parte final, tá bom? Então eu vou fazer a instalação dos apliques e a gente vai instalar os números 5, que é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre os balões número 5 antes da gente começar, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha só, o número 5 é isso aqui que a gente está falando, tá? Ele já é um balão que vem próprio para acabamento, beleza? Qual que é a função desse balão aqui no nosso arco? Esse balão aqui, pessoal,
ele vai dar mais movimento. Por quê? Como ele está um balão pequenininho, quando eu aproximar aqui, olha só o resultado que ele dá. Vou só encaixar isso para vocês terem uma noção, ó. Se eu vim, não sei se ele vai ficar aqui. Ó, vamos pôr aqui já, ó. Com o próprio gargalinho, galera. Qual que é a maneira mais fácil de eu trabalhar agora, Everson? Que tipo assim, se eu tiver lá na minha correria, eu tenho 40 minutos para entregar o cenário para o meu cliente. Meu cenário falou, o meu cliente, perdão, o meu cliente falou que tem pouco tempo, que precisa do serviço que seja entregue rápido. Hoje, você pode trabalhar com elastiquinho de dinheiro, tá? Dá resultado? Dá. Você vai otimizar seu tempo, vai facilitar aí, ó. É simples. Passei aqui, ó. Ó, passei aqui. Aí eu já vou lá na minha cor que eu tenho aqui, ó. Vou passar em volta do balão e aplico aqui, tá? Ele, de uma maneira que fique escondidinho aqui, ó, o elastiquinho, que não apareça. Um truque legal a gente sempre ter é não deixar que as pessoas enxerguem como a gente chegou nesse resultado. Então, o que eu puder esconder de elástico, de nylon, hoje eu já não trabalho muito com elástico. A gente tá tendo mais tempo nas nossas montagens, então eu já venho aplicando direto com o nylon. Ele dá um resultado profissional. Não que o elástico não venha a dar, mas eu acredito que o elástico seja mais interessante para quem está iniciando, tá bom? Para quem já está com mais prática, já pegou o esquema ali de montar o arco, pode ir para o nylon, que vai dar super bom também, tá? E olha só, eu vou pedir para a Eliane agora, como a gente está com o tempo um pouco corrido, me ajudar a aplicar os números 5. Vocês vão reparar que ela vai estar aplicando com elástico e a gente vai ver o resultado final junto aí, tá bom? Então eu vou vindo aqui analisando onde fica legal eu aplicar esses balões, ó. Então, é bem simples, ó. Eu coloquei, ele já fica no lugar. A Eli tá colocando com nylon. Então, repare o que ela fez. Ela pegou um nylon, passou aqui no tufinho dela, já deixou fixo, e aí ela vai só encaixar e puxar. Uma amarração bem simples, tá bom? Então, eu vou ajudar ela aqui, acelerar um pouco aqui. Então, eu sempre vou dar uma analisada. Olha só, o pessoal fala muito, o balão 5 é para tampar o buraco. Não necessariamente, não existe buraco no arco. Quando a gente fala sobre orgânico, então orgânico é uma coisa sem forma, né? Então, não existe buraco. Existe alguns pontos que vale a pena eu tá fazendo esse acabamento. Vou mostrar aqui no meu arco um que seja legal. Olha só, aqui vocês conseguem enxergar lá na parte de trás que ficou um aberto ali meio estranho, né? Esteticamente não tá legal. Vamos tampar ele lá com o balãozinho número 5, ó. Então é bem simples, ó. Eu venho aqui, ó. Ó como o elástico me auxilia. Legal, ó. Aí eu vou analisar de frente, pessoal, se tá aparecendo. Não tá. Legal? Então ele já fica instaladinho no lugar. Eu posso dar mais uma enchidinha ali. Beleza? Deixa eu colocar um aplique aqui já. Vamos tirar essa mesa para eles poderem ver de frente. O aplique, eu sempre pego um pedacinho de nylon. Pode ser um elástico também, mas o nylon vai ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, na minha pontinha aqui, ó, até onde eu dei o nó, um nozinho bem simples, tá? Fiz esse pingente aqui, ó. Fica legal também, uma dica bacana, ó, se vocês quiserem fazer de pingente para colocar no alto. Super bacana também, só corta esse acabamentinho aqui, vai ficar um pingente super bonito aí. Então vamos começar a aplicar ele aqui, ó.
Aqui, o que está acontecendo aqui, pessoal, é a maneira que a gente trabalha. Eu e a Eliane, como ela disse no começo, a gente acostumou já a trabalhar nós dois, então a gente desde o começo começou a trabalhar junto, a gente foi adquirindo aí uns macetes e foi dando bom, pessoal. A gente foi sempre crescendo aí, se encaixando no mercado e hoje a gente está no centro de festa. Ele deu uma movimentadinha aqui, mas é porque agora a gente começou a mexer muito nele, e aí ele... Mas aí a gente vai acertando, conforme a gente vai... Eu, ó, geralmente, eu coloco de 2 em 2, eu faço uns tufinhos assim, ó, para mim poder ter mais... atingir um resultado cheio mais rápido ali, ficar com um acabamentinho legal, tá? Então aqui agora a gente trabalha de uma maneira que fique criativo e bonito ao mesmo tempo também, né? Então... Ó, galerinha, alguém fez uma pergunta interessante aí, como que a gente une os balões número 5 para fazer esse tufinho aqui, ó? Simples, eu tô utilizando o próprio gargalo dele, ó, tá? Então eu venho aqui, ó, e vou trançando, ó, nos meus balões, até eu atingir um tufinho legal, ó. Acho que aqui já ficou legal, então já dá para mim aplicar ele em algum cantinho aqui, ó. Aí ela sentiu a necessidade da gente firmar aqui, ó. Ele tá uma ponta caindo. Repare, quando eu mexo aqui, a outra abaixa, tá? Então é porque ele não tá fixo ainda. Então a gente passa aqui, ó. Ó, tô com o meu nylon aqui, ó. Se eu não tivesse a estrutura, eu estaria travando ele na minha parede, tá? Existem diversas formas da gente travar ele lá na parede. Então, durante esses 3 dias aí, a gente vai estar ensinando vocês todos os macetes que a gente utiliza. Agora aqui, ó, esse daqui ela quer que eu levante um pouco. Então eu vou fazer aqui, ó, este movimento, reparando lá ao lado. O que eu posso fazer? Ou eu posso pôr um fixa-balão na parede aqui, ó, e travar ele, ou eu posso procurar na minha parede aqui algum ponto fixo. Se eu não tiver, eu vou trabalhar com fixa-balão, tá? Então vamos ver se ele vai parar aqui. Parou. Se ele continuar mexendo, eu vou pôr um fixa-balão lá em cima e dou uma travada com nylon, tá? Então é importante a gente observar. Vocês conseguiram reparar como o balão número 5 vai mudando, né? Ele vai deixando a coisa assim, mais cheia, vai dando mais movimento. Então por quê? Ele vai dar mais variação de tamanho. Eu gosto de colocar bastante número 5, deixar bem acabadinho, ó. Então eu venho encaixando aqui, ó. Vou encaixando ele na parte da frente. Vamos analisar ali. Então, ó, para quem falou do tufinho do 5, vamos lá mais uma vez, ó. Gargalinho, passei aqui, ó. Agora vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou finalizando, ele vai falar um pouco aqui agora da precificação para a gente finalizar. Então, vocês me perguntaram sobre a precificação. Aqui nós utilizamos um pacote de balões número 11, verde eucalipto, e um pacote de balões amarelo ocre, polegada 11 também. Depende muito da região, depende se você compra com o fornecedor, se você compra direto com a São Roque, direto com o representante, enfim, depende muito. Mas eu vou falar para vocês quanto que custa um pacote em média aqui em São Paulo, se fosse numa loja comum, né? Então tá em média aí de uns R$19 a R$20 o pacote. Aqui nós utilizamos 2 pacotes, então de um verde eucalipto
e o verde e o amarelo ocre. E nós utilizamos apenas 3 balões 16. É isso, 3 balões 16. O Bubble, que é o balão bolha, ele está em torno de R$20 comprando no Mercado Livre, enfim, numa loja normal. Nós utilizamos 4. Ela está em torno mais ou menos de R$20, depende muito da loja, mas enfim. A gente gastou aqui menos de R$150 para fazer este cenário. É óbvio que hoje eu sou decoradora, né? Então eu sempre tento trazer aí um design diferente para todos os serviços prestados de balão. Uma paleta diferenciada, porque isso agrega muito valor. E hoje eu venderia este cenário em torno de R$1.100, R$200. Por quê? Eu calculo pela metragem que eu estou utilizando de balão em alguns arcos, e outras só simplesmente pelo cenário instagramável. Então, hoje eu venderia esse cenário por torno de uns R$1.200, mais ou menos isso. É óbvio que você tem que calcular o seu custo, que você tem que calcular como funciona aí na sua região, mas eu gastei aqui para montar esse cenário R$150, tá bom? A estrutura, na verdade, se você não tem estrutura, você pode instalar na parede, ou se você tem uma estrutura, você considera o valor de locação dela, e mais a mão de obra, é óbvio, né? Mas eu cobraria aí aqui em São Paulo está numa média de 120 a 220 o metro do arco de balão. Então, se vocês preferirem cobrar dessa forma, também daria para fazer. Mas a gente utilizou um balão de cada e 3 balões 16, tá bom? Precificação, na verdade, é muito relativa, porque vocês viram aí no começo que tem bastante gente de todos os estados do Brasil. Eu me sinto muito honrada por isso. Mas vocês veem o valor de custo do que você, enfim, pagou pelo produto, né? Eu gastei aqui R$150 para comprar os balões. A estrutura, a gente aluga em torno de uns R$100, então a gente cobraria aí uns 1.200 para este cenário. E é um cenário, eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre a durabilidade. Os balões São Roque, não sei se vocês acompanharam, nós estávamos na AB Casa, né, que é o maior evento, né, no segmento de decoração, e a gente ficou ali 5 dias, e os balões da São Roque que nós utilizamos, eles ficaram perfeitos. Quem acompanhou no primeiro dia ou acompanhou no último dia, viu que os balões estavam perfeitos. Então, é óbvio que vai ter um balão ou outro que vai murchar, um balão ou outro que vai oxidar, vai perder o brilho, mas eles continuam, eu acho que 90%, né, Everson, perfeitos. Então, eu posso garantir para vocês que, por exemplo, na Copa, né, vai ter os Jogos do Brasil, então eu acho que seria legal vocês oferecerem isso para as empresas, porque as empresas não vão dispensar funcionários, então elas precisam ter ali, vai ter aquele momento de confraternização para assistir o jogo, então eu acho que daria aí para vocês vender aí com a durabilidade de uma semana tranquilamente, usando balões São Roque, claro. Qual outra pergunta? Fixa balão. Gente, o fixa balão, ele tá sem a fita 3M, mas é uma estrutura, né, transparente, tá vendo? Transparente, e ela tem aqui uma cola 3M. Eu não estou encontrando os meus, mas ela tem uma cola 3M. Vocês encontram na Bônus, a Bônus vende também fixa balão, vocês encontram também no Mercado Livre, enfim, isso é uma coisa super necessária para vocês que querem viver de balões. Por quê? Porque os balões, normalmente, se você não tiver estrutura, você precisa de um fixa-balão para colocar na parede. Outro detalhe, o fixa-balão, ele não danifica muito a parede. Lógico que tem que ter um macete para remover a fita 3M, mas ela não danifica, tá bom? Aqui nós utilizamos a numeração 5, nós utilizamos todos os balões, usamos um pacote e meio de cada cor. Por quê? Porque nós gostamos muito do acabamento do número 5 e porque agora o Everson está usando bastante tufinho juntos, né, de balões. Então nós utilizamos 75 balões de cada cor, tá bom? Próximo. Qual valor eu posso cobrar na estrutura igual a essa? Eu venderia esse cenário por uns R$1.200 facilmente aqui em São Paulo, tá bom? Observação só que o valor total gasto aqui, a gente pode observar que a gente tem muito mais de 100% aplicado em cima de retorno. Então, é um valor muito flexível que dá para você adaptar na sua região. Se hoje você gastar R$170, entre aspas, assim, um exemplo, você gastar R$160
de balão e você conseguir vender aí a 800 que seja, poxa, já está tendo um lucro muito bom, né? Vamos dizer Exatamente. assim. Então, todo começo, lógico que você não vai começar cobrando o valor máximo, mas já vai ser um valor que pode ter certeza. Até mesmo se ele cobrar na região por R$500, você fechar uma parceria com uma empresa e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, nos Jogos do Brasil eu te faço esse cenário por R$500. Você gastou 150 para poder, de custo. Você mais que triplicou aí o então você vai ter um dinheiro. lucro aí de R$350 nesse arco. Muito rentável, pessoal. Muito. Que dá para ganhar muito dinheiro é o ramo do balão, tá bom? Beijão. Tchau.